Olá pessoal, meu nome é Aldeilde Custódio dos Santos, venho através desse vídeo apresentar à Universidade Estadual do Goiás e à Universidade Aberta do Brasil o meu trabalho de conclusão no curso de pós-graduação em Gestão Pública. Eu que tive como orientadora a Amanda Milanês Fenerick. Meu trabalho de curso veio como título Atuação do Conselho Fiscal como impulsionador da boa gestão, uma observação do Conselho Fiscal na Escola Municipal Marcelo Lengruber. Em resumo, o objetivo desse trabalho é mostrar que como a atuação dos conselhos em geral, especialmente os conselhos fiscais, podem impulsionar a prática de uma boa gestão e, através disso, isso vai resultar em uma melhor prestação de serviço público aos cidadãos, também diminuindo os índices de desvio de verbas públicas e também os índices de corrupção, né? Para isso, eu contei com a análise do Conselho Fiscal da Escola Municipal Marcelo Lengruber. A metodologia que eu desenvolvi nesse trabalho contei com aspectos descritivos ao descrever os conceitos de participação popular, gestão dos recursos públicos e sobre a função dos conselhos. Também me utilizei da metodologia explicativa ao tentar reunir esses conceitos, esses três conceitos, participação popular, gestão de recursos públicos e função dos conselhos, colocando que quando trabalhamos com esses três elementos juntos, nós conseguimos atingir o melhor nível de gestão. E como Severino nos aponta como pesquisa participante, eu atuei dentro da Escola Municipal Marcelo Lengruber, observando as reuniões, as deliberações desse Conselho Fiscal. E também utilizei da pesquisa bibliográfica e documental, dentro dos documentos da referida unidade escolar e também dentro dos autores da administração pública, para tentar relacionar esses conceitos, observar a atuação desse Conselho Fiscal, para tentar relacionar se realmente a atuação efetiva desse Conselho pode levar realmente à impulsão do nível de gestão. Então, partindo para o desenvolvimento do trabalho, Conselho Fiscal como impulsionador da boa gestão. No meu TC, eu trouxe um breve resumo sobre o histórico da participação popular no Brasil, passando pelo período colonial, onde nós vivíamos sob a égide de Portugal, sobre o período imperial, em que nós tivemos a presença do poder moderador, que além dos três poderes que nasceram naquela época, tínhamos também o poder ativo do imperador através do poder moderador. Temos o período republicano, foi marcado fortemente pelas oligarquias, pela política café com leite, pelo voto de cabresto, e o voto era apenas masculino. Temos o período autoritarista de Vargas, que embora tenha trazido grandes avanços sociais, não deixa de ser um período autoritário. Tivemos aí um breve momento com a República Populista e até irmos ao golpe militar de 1964, que é de onde eu quero tirar essa grande nuance. O que aconteceu durante esse período dos chamados anos de chumbo, onde nós, como cidadãos, tivemos suprimidos os nossos direitos. Nós não podíamos opinar em toda a questão política, na questão governamental. E como aconteceu um salto em relação a esse período de repressão, de profunda repressão política, esse salto com a abertura democrática com a nossa Constituição de 1988. Então, em resumo, eu quis trazer toda essa questão de como foi a participação popular desde o período colonial até os anos de chumbo, com o golpe militar. E, finalmente, trazendo até a nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, porque além dela trazer de volta a democracia, ela trouxe aspectos muito relevantes que foram a questão de trazer a pessoa como cidadã, que é aquele que detém direitos e deveres diante do Estado. Resumidamente, no título 2 da nossa Constituição Federal de 1988, traz-se os direitos e as garantias fundamentais. Eu queria destacar aqui um momento o acesso à informação e à ação popular, coisas que eram impraticáveis. Aquilo que era impraticável, que não era imaginável no período anterior, que foi o período do golpe militar, que era as pessoas terem acesso à informação e muito mais ainda, terem direito a mover ações populares contra aquilo que o governo fizesse que elas considerassem que não fosse legal, Temos aí também o princípio da publicidade como princípio de eficácia dos atos públicos. Não apenas o ato tem que ser legal, moral, eficiente, o ato deve ser público. Se o ato não for público, o ato não se torna eficaz.
e especialmente os remédios constitucionais. Nós temos aí o mandado de segurança, quando a pessoa sentir que um direito líquido e certo dela foi ferido. Nós temos o habeas corpus, quando a pessoa sente o seu direito de ir e vir ferido também. Habeas data, o acesso à informação. Direito de petição, o direito de pedir ao Estado aquilo que o cidadão lhe julgar conveniente. Temos o mandado de injunção, se quando por algum momento a lei se mantiver obscura em relação a alguma situação, nós temos o mandado de injunção e especialmente a ação popular. Quando for ferido um direito coletivo, as pessoas, a sociedade pode se reunir e propor uma ação popular diante do governo. O que eu quero tratar a respeito disso? Essas inovações que a nossa Constituição de 88 trouxe para nós, para nos armar como cidadãos que devem ser participantes da vida do governo, da participação dentro da nossa política. Então, o que era inimaginável no período do golpe militar, nos anos de chumbo, agora nos torna alcançáveis. Nós temos também outras ferramentas para essa participação. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos o decreto da participação social. Essas leis, esse decreto, eles vieram para organizar toda essa questão das assembleias, dos grupos que querem se organizar para estar participando do governo. Temos o orçamento participativo, então o governo não vai só fazer o orçamento, o cidadão também pode ir lá participar, colocar o que é necessário, ou aonde ele acha que devem ser colocados os recursos. Temos os portais da transparência, todas as ações que o governo opera tem que estar lá no portal da transparência. O cidadão ele pode ir lá e verificar o que está sendo feito pelo governo. Temos a liberação em tempo real sobre a execução orçamentária, novidade trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, passo a passo, onde está sendo empenhado, como está sendo feito, onde está sendo alocado cada um dos recursos que foram colocados no orçamento, a gente pode acompanhar em tempo real através desses portais. Temos também as audiências públicas, onde o cidadão, como sociedade, ele é convidado a participar de alguns assuntos, governamentais, e temos as ouvidorias públicas, onde o cidadão pode entrar em contato direto com aquilo que ele desejar. Então, o que foi que impulsionou a ação desses conselhos? Nós temos a reforma do aparelho estatal, em 98, com a emenda 19, que trouxe o princípio da eficiência, mas ele trouxe duas coisas importantes: a descentralização e a constituição das unidades executoras. Então, os conselhos agora eles têm que atuar diante daqueles entes que foram descentralizados para saber se eles estão fazendo as coisas da maneira correta, como tem que ser feito, e ao colocar as unidades executoras como pessoas capazes de receber verbas públicas, entra aí pessoalmente a pessoa dos conselhos fiscais, que tem que monitorar, acompanhar como está sendo realizada essa questão dos gastos públicos, Então, colocando aqui especificamente quais são as funções do conselho. O conselho tem que ter constituição paritária e representativa, ou seja, de cada ator interessado em determinada situação, você tem que ter ao menos um representante. Então, ela vai controlar e avaliar as ações governamentais, através do acompanhamento e da fiscalização, e para ver como que esses recursos estão sendo alocados para, enfim, trazer uma melhor prestação de serviço público aos cidadãos, E essa questão do conselho atuando junto com o gestor, nós temos um grande exemplo da gestão compartilhada. Então, nesse primeiro momento, resumidamente, eu quis trazer toda a questão do histórico da participação popular, das ferramentas que a Constituição Federal muniu o cidadão, Principalmente em que o conselho, agora, ele pode atuar, ele tem diretrizes legais trazidos pela própria Constituição Federal. Então, ele pode atuar livremente, ele pode fiscalizar, ele pode monitorar, ele pode realizar plenamente as suas ações, porque isso tem embasamento legal trazido pela nossa Constituição Federal. Então, agora nós vamos falar especificamente sobre a Escola Marcelen Gruber. A escola foi criada pela Lei Municipal 515 de 99, pelo então prefeito Dirceu de Araújo. Em 2000 foi colocada como unidade executora, ou seja, a partir desse momento ela se tornou apta a receber os recursos públicos através do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, e do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola. Com essa formação como unidade executora, houve também a formação do conselho. Então, lá na escola nós temos
o Conselho Geral, que trata dos diversos assuntos da unidade escolar, e especificamente temos o Conselho Fiscal, que é o objeto de estudo desse trabalho. Esse Conselho Fiscal, ele atua diretamente com os recursos públicos. Então, o que ele faz? Ele participa das aplicações financeiras, ele examina documento, ele apresenta balancetes, ele denuncia erros. Então, ele tem toda essa autoridade legal para estar lidando com a questão das verbas, do dinheiro público. Então, ele tem caráter fiscalizador e embasador. Ou seja, a partir do momento que ele justifica as ações daquele gestor, ele coloca que o gestor agiu de maneira correta, né? Então, quais são as funções específicas do conselho? Fazer pagamentos, assinar balanços, efetuar prestações de contas, organizar a escrituração, lidar com bancos, tendo suas reuniões mensais e também emergenciais. Então, o que eu quis trazer nessa observação da Escola Marcelo Lengruber? O Conselho Fiscal lá é muito atuante, embora o Conselho Geral ainda esteja aquém, né? Ainda não participe tanto. Mas pelo Conselho Fiscal estar sempre disponível, sempre atuando, recebendo esses recursos, passando esses recursos, fazendo as devidas prestações de conta, esses recursos eles sempre vêm para o gestor. Então o gestor ele consegue desenvolver as atividades da unidade escolar. Tanto que a unidade escolar Marcelo Lengruber, ela é uma unidade bem destacada do município, porque ela consegue oferecer, na medida do possível, o melhor para a sua comunidade escolar. E isso se deve graças ao trabalho do Conselho Fiscal, que está sempre atuante, sempre disponível, sempre, como eu disse anteriormente, fazendo essas prestações de conta, fazendo com que esses recursos financeiros sejam bem alocados, fazendo com que a escola esteja sempre apta a receber novos recursos. Além de também atuar juntamente com o gestor, que no caso é o diretor da escola, né? Então todas as coisas, as atitudes, todas as ações que esse gestor precisa tomar, todas as ações que ele precisa realizar, ele tem o apoio jurídico, né? O apoio do Conselho Fiscal, que atua ali junto com ele, verificando se esses repasses vieram corretamente, se esses repasses foram corretamente empregados, o que sobrou e que será utilizado, né? Então, isso auxilia muito a questão para a boa gestão. Por mais que esse recurso ainda seja pouco, ainda esteja aquém do necessário para essa unidade escolar, o fato da disponibilidade desses membros do Conselho Fiscal estarem sempre quando requisitados na unidade escolar faz com que o papel do gestor seja melhor, se desempenhe melhor, porque ele vai ter sempre aquele recurso que ele necessita disponível. Então, o que eu consegui observar atuando nesse estudo de campo, participando, né, nessa pesquisa participativa, foi que a escola ainda está aqui na divulgação dos balancetes, ainda não está tão clara essa divulgação, né? Mas, entretanto, ela sempre apresenta no tempo correto as prestações de conta, né? Como eu falei, ainda há uma baixa participação do Conselho Geral. No entanto, o Conselho Fiscal, que é composto por 3 membros, 2 pais, inclusive, e uma funcionária da escola, eles sempre se disponibilizam. Acontece às vezes de irem 3, 4 vezes na escola semanalmente para resolver as pendências fiscais, financeiras da escola, né? A escola é sempre positivamente destacada com relação ao atendimento à sua comunidade e também com relação às prestações de conta, né? Como eu disse anteriormente. Porém, ainda sofre com muitos problemas estruturais, assim como eu destaquei no meu trabalho. E eu coloquei como solução, talvez, se houvesse uma maior participação do grupo geral, da Assembleia Geral, se tivesse mais participação dos outros pais, da comunidade em geral, talvez conseguisse se pleitear, junto aos órgãos públicos, mais verbas para sanar, né, essas outras dificuldades que a escola enfrenta. Então, como conclusão, eu venho colocar que, sim, a atuação efetiva do conselho ele auxilia o gestor na prática de uma boa gestão. Então, especialmente nesse conselho fiscal, porque ele vem, auxilia, ele traz o recurso, ele faz com que o recurso esteja sempre presente. Então, auxilia sim. Eu quis trazer um breve caminho a respeito de como foi essa participação popular, de como a Constituição Federal faz com que esse conselho consiga agir dentro da legalidade, porque a participação do conselho trabalha junto com a democracia. A Constituição trouxe não só a democracia, mas trouxe também os conceitos de cidadão, né? E eles podem sim, se o conselho for atuante, se o conselho buscar fazer as suas funções, se ele buscar atuar, o nível da gestão melhora, porque o gestor tem apoio não só nas coisas positivas, mas também se ele incorrer algum erro, ele vai ter correção. Então, gente, meu tempo já está estourando.
Obrigada a todos. Peço muito que vocês leiam o meu trabalho para que, se tiver alguma dúvida, vocês possam ir lá, porque lá está bem mais explicado. Obrigada a todos.